Assinale a opção que apresenta a frase que tem estrutura passiva. É interessante porque essa questão trabalhou bem a gramaticalidade, né? Veja que em todas as frases nós temos o pronome se. Então, se ele quer a estrutura passiva, ele quer que você encontre o pronome apassivador. E o pronome apassivador, ele vai existir com o verbo transitivo direto, mais o se, mais o sujeito paciente. Ou com o verbo transitivo direto e indireto, mais o se, mais o objeto indireto, mais o sujeito paciente. Beleza? Vendem-se casas, isto é, casas são vendidas. Beleza? Mas olha só, ele quer um só que tem estrutura passiva. E aí você vai notar, então, nós temos 5 frases com o se, então um deles será pronome passivador e possivelmente os outros serão índice de indeterminação do sujeito. E aí você vai lembrar que o índice de indeterminação do sujeito se apresenta na voz ativa, beleza? E somente com verbo de ligação, ou verbo intransitivo, ou verbo transitivo indireto. E aí você não consegue identificar o sujeito. É essa a ideia. É-se feliz aqui, vive-se muito bem ali, precisa-se de funcionários. É basicamente isso, ok? Então, nesse caso, viaja-se muito no verão. É o verbo intransitivo. Viaja-se muito. Quem é que viaja? Não sei. Então, o sujeito está indeterminado, e aí, nesse caso, eu tenho voz ativa. Letra B. Fez-se uma obra grande naquela padaria. O verbo fazer é um verbo transitivo direto. Quem faz, faz alguma coisa. Beleza? E aí, nesse caso, se é um pronome apassivador. Uma grande obra não é objeto direto. Porque se esse se for pronome apassivador, eu, na realidade, vou ter um sujeito paciente. Porque a gente sabe que na voz passiva não existe objeto direto. Concorda comigo? Então, a gente vai só comprovar agora se realmente a gente tem um pronome passivador e se há um sujeito paciente. Fez-se uma obra grande, isto é, uma obra grande foi feita. Opa, voz passiva sintética. Beleza? Show! Letra C. Pensa-se em investimentos. Quem pensa, pensa em alguma coisa. Verbo transitivo indireto com o índice de determinação do sujeito seguido do objeto indireto. Luta-se por pequenas causas. O verbo lutar é transitivo indireto. O se é o índice que determina o sujeito. Por pequenas causas, objeto indireto. Trabalha-se muito por nada. Trabalha-se muito. Então, nesse caso, é um verbo intransitivo, né? Trabalha-se por nada. Então, nesse caso, né, com o objetivo de alguma coisa, na realidade não tem, tá? É uma estrutura adverbial. Então, aqui é um verbo intransitivo e aqui eu tenho um índice de determinação do sujeito. Assim, a alternativa B de bola é a correta. Show!